O nosso texto do ano continua valendo. Semeai para vós, tudo o que se faz é para si mesmo que cada um faz. Até o que está acontecendo na sociedade, o que o nosso governo está passando, ele está colhendo do que ele semeou. E se ele soubesse na época que tudo retorna, com certeza não teria feito o que fez na era Collor. Por isso, vou trazer uma palavra essa noite sobre o poder da confissão. Porque o que cada um faz, para si o faz. E quando se semeia a justiça, a bênção de Deus, rega, faz germinar, faz frutificar e multiplicar resultados. Quando se semeia a justiça. Só que contra autoridades não é semear justiça. Protestar contra autoridades não é semear justiça. Mas orar pelas autoridades é semear justiça. Muita gente boa, nas boas intenções, querendo mudança, estão se somando a esses movimentos. O pior, vão também amargar resultados negativos, porque muita gente mal intencionada está usando as pessoas bem intencionadas para eles por trás fazerem o que querem. Então, meu querido e minha querida, fique atento à palavra e depois dessa ministração você julgue se você vai para a rua protestar ou não. Só que tudo que se planta um dia vai se colher. Então, meu querido e minha querida, é tempo de muita reflexão, muita prudência, para não amargar colheitas e consequências que por apoiar uma coisa impensada, pode-se ter muitos estragos. Vamos para um texto, Provérbios capítulo 6, verso 2. O sábio Salomão já falou no passado: estás enredado pelos teus lábios, estás preso pelas palavras da tua boca. Quero falar sobre o poder da confissão, ou o poder das palavras. Existe poder no que você diz. Existe poder no que nós falamos. E a pessoa se enreda pelo que os lábios produzem, pelo que fala, pelo que protesta, pelo que declara. E esse enredo aqui são coisas que vão grudar. Enredado quer dizer amarrado, alienado, enrolado, embaraçado.
Então é melhor nós ver o que nós vamos falar, é melhor estar enrolado com coisas boas do que enrolado com coisas ruins. É melhor estar entrelaçado com coisas boas do que com coisas ruins. E serão o que os nossos lábios irão pronunciar diante do que estará acontecendo, é que trarão resultados para nós e que estarão nos dando segurança espiritual. Pois no poder da língua, pois na sua boca o poder para abençoar, para libertar, para curar, para conquistar, para edificar, para sustentar a verdade. A maldição, o engano, o mentir, o matar, o iludir e o protestar. O poder das nossas palavras vão muito além da nossa imaginação. Que às vezes um pai e uma mãe dão uma palavra para o seu filho quando pequeno, e enrola, e aquela palavra acompanha ele e amarra a vida dele, toda a existência. Se uma palavra maior, mais forte, mais poderosa, não cancelar. Então cuide o que você fala, e quando se joga a coisa para cima, cai de volta. E quando se joga para baixo, destrói. Vamos lá. Quando você amaldiçoa quem está acima, essa maldição volta para você. E quando você amaldiçoa quem está embaixo, você destrói. Um pai amaldiçoando um filho é como que jogar pedra para baixo. E uma pessoa querer amaldiçoar uma autoridade, essa pedra volta para ele. É uma questão de tempo apenas. E quem tem experiência de vida, no transcurso do tempo, testemunha fatos e traz à luz muita coisa. Mas como há poder na língua, eu quero ensinar. Porque na vida tudo é uma substituição. Deus nos criou para abençoarmos. Quantos aqui são filhos de Deus? E Deus nos deu exemplo de bênção. Tudo o que Ele criou, Ele abençoou. Está em Gênesis capítulo 1, verso 3, verso 6, 9, o 12, aliás o 14, o 20, o 22, o 24, o 26 e o 28. Tudo o que Deus criou, Ele abençoou. Então Deus nos deixou um exemplo de bênção. E o rei Salomão, o sábio Salomão, ele nos ensina sobre o poder da língua. Em Provérbios 12, 14, nos diz que do fruto das suas palavras, o homem se farta de bem, e das obras das suas mãos se lhe retribui. Provérbios 18, verso 20 e 21. O homem se fartará do fruto da sua boca, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então aqui mostra, meus amados, que na mesma fonte a pessoa que escolhe se quer investir vida
ou investir morte, investir em ser bênção ou em ser maldição. A escolha cada um faz. Jesus, o maior que Salomão, exaltou o poder da confissão. Em Marcos 11, 23 e 24, ele mostra aqui que aquele que crê e exerce o poder da confissão, a autoridade da palavra que ele deu, ele diz: em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, assim será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que recebereis e tê-lo-eis. Está o poder da confissão da fé, o poder de exercitarmos as instruções divinas. A palavra de Deus é verdadeira e ela deve ser simplesmente acreditada, aceita e confessada. Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13, o apóstolo Paulo fala algo interessante. Ora, temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito. Cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Hoje, se as virtudes, os padrões, os princípios, as instruções divinas estão muito escassas na prática, é porque poucos creem e falam. Porque quem crê, fala. Porque quando a pessoa crê com o coração, ela traz para fora em forma de confissão. Romanos 10, verso 9 e 10. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a solução, para a salvação. Então aqui mostra, meus amados, que aquele que confessa a Jesus, deixa os dois versículos, se possível. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aqui está mostrando que o que a pessoa confessa, e se ela confessa, é porque ela está crendo. Por isso que tem muita gente fracassada, corrompida, revoltada, em situação difícil, porque deixou se minar, se contaminar, se influenciar, e diante de tanta coisa que se deixou atingir, ela formou uma convicção que se alojou no coração, e ela reage de acordo com o que ela crê. Eu estou falando para cristão. Cada um confessa o que crê. Mas eu faço uma pergunta para esse auditório. Você crê que esses movimentos de protesto terminarão bem? Eu proponho para você, você não acha que não seria melhor crer que Deus pode mudar o nosso país, mediante o nosso compromisso de oração pelas autoridades,
mediante, vez de estarmos apontando o erro, pedindo para Deus tratar aqueles que estão no lugar que Deus mesmo instituiu. Porque o princípio da autoridade foi instituído por Deus. E eles estão lá para cumprir algo que Deus instituiu. E no momento em que nós abençoamos aquelas pessoas para exercerem um governo, para exercerem a função com dignidade, e nós orando para que eles cumpram esse propósito, e se eles não cumprirem, o problema é deles com Deus, e Deus estará tratando. Deus não trata quando o homem quer tratar. Deus não trata um marido quando a mulher quer tratar. Deus não trata uma esposa quando o marido quer tratar. Deus não trata um pai quando o filho quer tratar. Deus não trata um patrão quando um empregado quer tratar. Deus não trata um governo quando um cidadão quer tratar. Porque o tratamento vem de cima para baixo, não de baixo para cima. Amém. E muita gente, volte o texto de Provérbios 6:2. Estás enredado. Muita gente boa vai ficar enredada, porque se une a pessoas que não sabem o que vão fazer na rua. Se você acompanha a notícia, você está vendo. Tem 80% das pessoas que vão com boas intenções, mas os outros vão se aproveitar. E eu quero até fazer uma brincadeira e dizer: os bem-intencionados vão tranquilo, e os mal-intencionados vão causar o estrago e vão correr. Quem vai ficar para trás são os bem-intencionados, e quem vai levar pior são os que ficam para trás. Na hora que vão pôr em ordem as coisas. Eu vi uma brincadeira um dia desses. Que a pessoa diz: olha, tu não adianta. Uma brincadeira que tinham que enfrentar um leão. Ah, mas tu não corre mais que o leão. Você correndo mais que você já me salva do leão. Amém? E o malandro é treinado para correr. O baderneiro é treinado para correr. O assaltante é treinado para correr. Amém? E você vai fazer o protesto junto com quem? Com as ovelhinhas? E eles vão correr e você vai ficar para trás. Amém? Amém? Eu não sei por que estou falando isso. Você confirmou? Agora é pela internet, pelo Twitter, né? Que estão marcando tudo, né? O Face, é pelo Face. Estão marcando até a presença. Se você marcou, desmarque. Porque você vai ficar para trás, viu? Você vai ficar para trás e vai sobrar para você. É você que vai ficar na imagem, na câmera, tá? Ou levar algum estilhaço aí, ou alguma bala de borracha, nem que seja. Que Deus tenha de nós. Então, cuidado. Mas vamos ver a nossa confissão, em vez de protestar contra o governo, vamos usar a confissão para nós resolver os nossos problemas, para nós melhorar com aquele que tudo pode, para nós crescermos na graça e no conhecimento. No Salmo 32, verso 5, olha o que diz o salmista ali. Confessei-te
vez de confessar o erro do governo, confesse o teu pecado. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Disse eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Cada um confesse com respeito a si o que está em falta, o que necessita, o que fez de errado, porque a confissão é declarar a verdade, é declarar a realidade de ação, erro ou culpa. Confesse a Deus que você não tem sido um bom cidadão, que você não tem sido um bom funcionário, não tem sido um bom patrão, não tem sido um bom marido, uma boa esposa. Confesse que não tem sido um bom cristão. Confesse que não tem sido um bom pai, um bom filho. Confesse que não tem sido um bom vizinho, um bom colega de trabalho. Antes de apontar, eu vi alguém uma vez me mostrar uma situação muito interessante. Quando a gente aponta o dedo, observe bem, aponta o dedo para algo, o que o polegar mostra? Tem alguém em cima. E o que os outros 3 embaixo mostram? Que tu está 3 vezes pior. Amém? Está vendo? Faz, pega a sua mão e faz assim, aponta o dedo para alguém. A ver como é que fica a sua mão. Mostrando Deus acima, que é quem julga tudo, e mostrando esses outros 3 dedos, cuidado, deixe de ser hipócrita, tu está 3 vezes pior. Amém? Essas verdades poucos se interessam em saber. Quando me mostraram isso, eu parei de estar apontando. Então eu prefiro aconselhar, eu prefiro ajudar, estender a mão toda, não um dedo, a mão, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Observe, meus amados, o poder da confissão. Em Mateus 10, 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. 33. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Aqui o Senhor está mostrando que a nossa confissão tem recompensa. Amém? Se você confessa a verdade, o amor ajuda. Se a sua confissão é uma confissão positiva para ajudar, se você confessa a solução através de Cristo, você será confessado como alguém que praticou o bem. Mas se você negar ao Senhor, negar a prática, negar o exercício dos ensinos que tens aprendido, a você também será negado a vida eterna. Será negado um reconhecimento de Deus para a sua vida. Uma coisa interessante, que existe poder na linguagem de cada um. E a própria linguagem de cada um revela o nível da pessoa. Se ela é inteligente, se ela é uma pessoa comum, ou se ela é uma pessoa medíocre. Pela confissão, pelo que ela fala. Se ela fala de coisas para o futuro, está preocupada com o futuro, investindo no futuro, direcionando as coisas para um bem no futuro, ela é uma pessoa inteligente.
Mas se ela está envolvida só com o presente, com o aqui e o agora, ela é uma pessoa comum. Mas se ela está revoltada com a vida, atrelada a coisas do passado, ela é uma pessoa medíocre. Então, meu querido e minha querida, cuidado. A nossa linguagem revela o nosso nível. A nossa linguagem revela a nossa cultura. A nossa linguagem revela se somos positivos ou negativos. A nossa linguagem revela se estamos andando com Deus ou não. A nossa linguagem também revela as soluções para nós. As soluções dos problemas espirituais, dos problemas patológicos e dos problemas materiais. A própria linguagem ajuda na solução ou piora espiritual, na cura ou piora da saúde e na melhora ou piora da vida material. É a nossa linguagem. E quando nós temos a disposição de pôr em prática as instruções divinas, vamos para um texto interessante. Em Ezequiel capítulo 37, versículo 1 a seguir. Aqui o profeta teve uma visão. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E ele me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então o Senhor me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que vou fazer entrar em vós o fôlego da vida e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele e porei em vós o fôlego da vida e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei, pois, como se me deu ordem. Obedeci à instrução que recebi. Comecei a falar de solução, porque o que eu vi foi um vale cheio de ossos e ossos sequíssimos. E o Senhor ainda pergunta: meu filho, é possível esses ossos viver? Ah, Senhor, tu é que sabe. E o Senhor então ensina. E ensinou o que fazer e como fazer. Primeiro, o que fazer? Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E segundo, o que fazer? Como é que agora aqueles ossos desconjuntados, cada osso extraviado, ele começou a profetizar o que faltava naqueles ossos. Precisava o quê? Vir carne, vir músculos, vir pele e vir o fôlego da vida, vir o Espírito.
E quando se confessa a palavra da maneira certa, há poder na palavra. Pode observar que ele não mandou que aqueles ossos se transformassem agora numa pessoa, mas área por área, parte por parte. Então, enquanto ele profetizava, houve um ruído. Ossos secos ouviam a palavra. Com certeza, quando ele declarou, ossos secos ouviam a palavra, cada osso foi se juntar ao seu osso, que tinha ligação para ouvir a palavra. Amém? Porque houve um reboliço. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. E eis que se fez um reboliço. E os ossos se chegaram, osso ao seu osso. E eu olhei. E eis que vieram nervos. E sobre eles cresceu a carne. E estendeu-se a pele sobre eles por cima. Mas não havia neles ainda o fôlego. Então ele me disse: profetiza ao Espírito da vida. Profetiza, ó Filho do homem, e dize: ó fôlego da vida, ó Espírito de vida, vem, assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó fôlego da vida, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei, pois, como se me ordenara. Então o Espírito da vida entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Poder da confissão. Amém? Quando se confessa a palavra, voltamos lá para Romanos, capítulo 10, verso 9. Olha o que diz aí. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, se você confessar a Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Jesus está ressurreto, que Jesus vive, que Jesus está vivo, que Jesus é onipresente, você vai ser salvo. Verso 10. Porque, pois, é com o coração que se crê para os padrões de Deus. E quando a pessoa crê na justiça, quando a pessoa crê nos padrões que Deus estabeleceu para cada área da vida, a pessoa tem solução. É com o coração que se crê para a justiça, mas precisa ser lançado no mundo espiritual a sua confissão de fé, a sua confissão. Eu acho engraçado que para as coisas negativas as pessoas confessam em voz alta, e para coisas positivas não abrem a boca. A maioria tem coragem de acusar o governo em voz alta, disso e daquilo, mas não tem coragem de em voz alta dizer: eu abençoo o nosso governo. E aí? Você sabia, querido e querida, que o mundo espiritual se alimenta das nossas palavras? Eclesiastes 10, 20. Nem ainda no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco na tua recâmara amaldiçoes o rico, porque as aves dos céus levarão a voz, e uma criatura alada dará notícia da tua palavra. Nem ainda no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco na tua recâmara, nem tampouco lá no teu quarto,
quando estiver a sós. Mas que ave é essa que está lá dentro do teu quarto para ouvir a tua voz? Que criatura alada é essa que vai levar as notícias de maldições? São os demônios, os anjos caídos, são as forças espirituais da maldade que nos acompanham, que estão acercadas para levar e propagar o mal. Porque aqui está falando de maldição. Vou fazer uma colocação aqui para os irmãos. Quantas vezes você amanheceu bom, bem, alegre, e de uma hora para outra esquentou sua orelha, de uma hora para outra aconteceu algo e alterou totalmente o seu estado espiritual, o seu estado psicológico, alterou o ambiente, ficou pesado, a sua sogra não lhe visitou, os seus cunhados não vieram pedir dinheiro, e esse estado aconteceu. Sabe quem é que veio lhe visitar? Essas criaturas aladas, que ouviram alguém lhe amaldiçoar e vieram trazer a notícia. Foram essas criaturas aladas, que ouviu alguém falar mal de você, e aí vieram trazer a notícia. Vieram cumprir a missão. Vieram alterar o ambiente para você pecar, para você se complicar mais ainda. Quando se amaldiçoa alguém, essas criaturas aladas levam a mensagem. Amém? E cada um já passou por isso. De uma hora para outra, esquentar a orelha, ficar tonto, ficar oprimido, alterar o ambiente, ficar numa situação difícil, e não entrou nenhuma pessoa, ninguém, nem telefonema, não abriu o computador para ver as coisas que vêm, e aconteceu. Poder de palavras que alimentou o mundo espiritual. Amém. Quantos já receberam isso? Já tem esse testemunho pessoal? Que tiveram essa alteração sem saber por quê? Quantos, por favor? Agora eu pergunto. Agora eu faço uma outra pergunta. Para quantos você causou isso também? Hein? Quanto argumento e quanta mensagem, quanta bagagem você forneceu a essas criaturas aladas para levar para alguém? Eu aprendi uma coisa interessante. Eu aprendi quando alguém lança para mim, eu mando de volta para quem me manda. Por isso que quem fala mal de mim leva a pior, porque eu sou filho de Abraão. E quem é filho de Abraão tem a proteção divina. Quando alguém me amaldiçoa, Deus amaldiçoa. Quantos querem que Deus amaldiçoe quem o amaldiçoa? Seja um abençoador. Amém? Se você for um abençoador e alguém lhe amaldiçoar, Deus vai amaldiçoar quem lhe amaldiçoa. Se você quer ficar livre de maldições lançadas pelos outros, se você não quer ser atingido pelas maldições desses movimentos, seja um abençoador da nação, do governo e do povo. Porque aquilo que você fizer, você vai colher em abundância. Amém? Uma palavra bem prática, bem simples, para concluir. Vamos orar nessa noite por mais situações aqui. Então, há 3 coisas a serem consideradas. O que
você sente, o que alguém diz e o que Deus diz. Vamos pegar para o lado da enfermidade. Se você crer no que Deus diz, você tem o que Deus diz. Se você diz o que Deus diz, você tem o que Deus diz. Mas se você diz o que os médicos dizem, vai se consolidar aquilo que os médicos disseram que você tem. E o que você diz? Você que tem problemas de enfermidade, você crê que Jesus levou sobre si? Ou crê naquilo que a patologia diz? É hereditário. Teu pai já foi disso, tua mãe já foi com isso, teus avós já. Agora é tua vez. Você escolhe. Exercite a sua confissão naquilo que você crê. Se você crê que sua enfermidade não tem cura, não vai ter. Mas se você crê que Jesus já levou, Ele vai levar mesmo. Amém? Se você crê que você é filho de Deus e vive como filho da obediência, que Deus hoje é o seu pai hoje não é doente. Então toda a hereditariedade genética fica para trás. Porque Deus nos oportunizou e nos adotou como filhos para fazermos parte dessa família, que através do sangue de Jesus cancela todo o passado e nos dá a oportunidade para viver uma nova vida. Amém? É o que você vai dizer, é que vai se cumprir. Muita gente anulam as orações pelas confissões erradas que fazem. Confessam que Jesus levou e daí um pouco pegam de volta. Ah, esta minha diabetes, ah, este meu câncer, ah, esta minha pressão, ah, essa... Deus não tira o que é seu. Amém? Deus não tira o que é seu. Ah, esta minha maldição. Você já tomou posse da coisa errada. É você que precisa se despojar. É você que precisa daquilo que não quer mais. Confessar, eu rejeito. Confessar, eu rejeito. Se você não quer mais viver em pecado, confesse os seus pecados. Se você não quer mais ser escravo de Satanás, confesse rejeitando. Fazer uma comparação prática aqui. Por exemplo, é muito comum, hoje tem tantas fruteiras que já não tem mais esses vendedores. Os vendedores de maçã, os vendedores de abacaxi, que andam de casa em casa vendendo um balde de maçã, de abacaxi, de outra coisa aí. E ele chega lá na sua frente e bate lá. Vizinho, não quer hoje, não quer comprar? Ah, hoje não. Aí outro dia, passa lá. Vizinho, ah, hoje não. Cada vez que ele passa, ele vai oferecer para você. Mas se você disser, quando ele lhe oferecer, vizinho, você não quer comprar um abacaxi? E você disser, por favor, eu não como abacaxi, eu não compro abacaxi, eu não quero mais abacaxi, suma com teus abacaxi, não me ofereça mais abacaxi, eu rejeito abacaxi, abacaxi não faz parte da minha vida, suma da minha frente. Ele volta outro dia? Mas se você disser, hoje não,
Outro dia, tem de novo. Amém? Como é que você tem feito com o pecado? Ah, hoje não, tem culto. Ah, hoje não, eu tenho outra coisa. Amém? Tome um posicionamento. Assume uma posição e confesse aquilo que você não quer. Declare: eu rejeito, eu declaro ao mundo espiritual que não quero tal coisa, eu declaro ao mundo espiritual que rejeito tal e tal coisa. Porque aquilo que é espiritual é vivo e volta a visitar. Mas a nossa palavra de rejeição, o que é vivo vai aniquilando. Vou fazer uma comparação prática aqui. Por que tem pessoas que, se vai mudar uma flor, morre? Mexeu numa flor, morre a flor. A folhagem. Porque ela é negativa. Faça uma experiência. Pegue aquela flor que você tem, começa a rejeitar ela. Começa a amaldiçoar ela, para ver se ela não morre. Começa a rejeitar o seu cachorrinho, o seu gatinho, para ver se logo ele nem perto chega mais. Amém? Tudo que é vivo. Se você quer vencer, você precisa exercer uma confissão. Se quer atrair, uma confissão para ter. E se quer se livrar, uma confissão de rejeição. Amém? Por que aquele que fala mal do rico nunca fica rico? Porque aquilo que você fala mal, você afasta. E aquilo que você fala bem, você atrai. O poder da sua linguagem é o que vai determinar, é o que determinou até hoje, e é o que vai determinar o seu dia a dia e o seu futuro. Ficamos em pé. Como tem sido a sua linguagem? É você que decide. Mas eu lhe aconselho a você tomar uma decisão, como Jesus ensinou em Mateus 12:33, ele diz assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Porque é pela linguagem que cada um constrói a sua árvore. Mateus 12:33 a seguir está esse texto. Cada um constrói a sua árvore pela sua linguagem. Cada um será justificado ou condenado diante de Deus pela linguagem. A vida vai nos retribuir se fomos positivo ou negativo. A vida nos retribui com largueza, porque nossas palavras são sementes. Nossas palavras têm poder. Então você pode, a partir de hoje, rever isso. Rever a sua linguagem. Eu aprendi brincando. Porque enquanto eu não ouvi a minha linguagem, enquanto eu não ouvi as minhas orações, eu não me corrigi. Eu tive que ouvir os meus bate-papo, às vezes, com os meus familiares. Eu gravava só para mostrar para eles que não tinha proveito nenhum aqueles assuntos, quando estávamos reunidos. Gravava e depois, vamos escutar um pouquinho aí para ver o que foi falado de proveitoso aí. Amém. Isso vicia.
Isso é a cultura. Por isso que a mediocridade é uma cultura. Não é um karma, é uma cultura. E cultura pode ser mudada. Amém? E você pode mudar o seu nível espiritual, você pode mudar a sua sorte, você pode mudar as suas colheitas daqui para frente. Revise sua linguagem, revise o que você fala dos outros, revise, porque o que você projeta nos outros retorna para você. Você que é pai, você que é mãe, revise sua linguagem com seus filhos, porque se você for negativo, estará causando maldições para seus filhos. Revise o que você causa, o que você fala do governo, porque você estará causando maldição para você. Ore, abençoe. Comece a abençoar, porque a bênção é que enriquece e não traz desgosto. E uma pessoa que abençoa não se ira, não se enraivece, não se azeda, porque a bênção do Senhor, ela vem acompanhado da paz e boa ordem. Põe a mão no seu coração, fale com Deus. Peça perdão a Deus por causa de sua linguagem. Peça perdão a Deus da linguagem negativa que usou contra alguém, porque se você não renunciar, não rejeitar, não pedir perdão, elas estão no mundo espiritual, na mão de demônios. Assim vai causar estrago em outros e vai voltar para você. Porque o que você faz para os outros cria um crédito para si, tanto do bem quanto do mal. Meu Pai, muito obrigado pela instrução da Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra é viva e poderosa. Obrigado porque pelo poder da palavra tudo foi criado. Obrigado porque o Senhor também nos deu poder para confirmar e abençoar e criar também coisas boas. Eu quero nessa noite abençoar os meus irmãos que ouviram estas verdades e peço, Pai, que o Senhor olhe para cada um agora através do Calvário. Ó Senhor, perdoe aqueles que estão pedindo perdão por linguagens erradas, negativa, por maldições lançadas. Cancela, Senhor, lava no sangue do Cordeiro essas vidas, apagando da mente, do consciente, do subconsciente e do inconsciente de cada um. E a partir de hoje, Senhor, que seja escrita uma nova página de vida, que o poder da confissão positiva, o poder da bênção, o poder de abençoar e seja desenvolvido na vida de cada um, Senhor, e que caia por terra todo negativismo, tudo aquilo que não edifica, tudo aquilo que é maligno, tudo aquilo que veio da inspiração maligna, em nome de Jesus. Eu declaro, eu rejeito de sobre a igreja toda a maldição e toda a manifestação de questionamento, de murmurações e protesto. Nós anulamos no mundo espiritual e como igreja eu quero abençoar o nosso país, abençoando os governantes, que o Senhor dê graça e sabedoria para que eles cumpram o dever para o qual eles foram colocados ali, foram eleitos. Como igreja nós o abençoamos e colocamos eles diante de Ti. Se alguma coisa errada estão fazendo, eu peço que o Senhor esteja agindo e tratando com esses que estão desviando o curso, desviando os propósitos, desviando da função e desviando valores. Nós, em nome de Jesus, colocamos essas vidas diante de Ti, Senhor, e não queremos fazer justiça com as nossas mãos e nem agitar o mundo espiritual com as nossas palavras, mas queremos estabelecer a ordem do Senhor, porque operando o Senhor,
nada e ninguém impedirá. Nós abençoamos a todos, guarda e protege o teu povo, guarda e protege cada família, guarda e protege a nossa cidade, guarda e protege, Pai, todos aqueles que procuram seguir a verdade. É a minha oração como igreja, em nome de Jesus. Amém. Vamos